vamos falar sobre consequências. Em particular, gostaria de falar a respeito de um ataque que ocorreu na noite de 20 e 21 de fevereiro, envolvendo um míssil de cruzeiro ucraniano, o Flamingo FP-5-1, que atingiu uma oficina na fábrica de construção de máquinas de Votkinsk, uma instalação industrial estratégica de defesa a cerca de 1.300 quilômetros da fronteira ucraniano-russa, na República da Udmurtia. Sabe, algumas pessoas podem simplesmente desconsiderar este ataque e dizer, bem, é apenas parte de uma série de eventos escalatórios, movimentos realizados pela Ucrânia. Mas este ataque, mais do que qualquer outro ataque que a Ucrânia tenha levado a cabo contra a Rússia, ressoa profundamente, especialmente quando se trata dos objetivos e metas estratégicas da Rússia no que diz respeito ao conflito ucraniano. Vamos voltar no tempo. Em dezembro de 2021, a Federação Russa, o governo russo, apresentou 2 projetos de tratado, um aos Estados Unidos, outro à OTAN, nos quais eles delinearam, sabe, uma metodologia para considerar um novo quadro de segurança europeu. O objetivo do qual tinha como objetivo reduzir as tensões entre a Rússia e a OTAN, a Rússia e os Estados Unidos, e resolver a crise da Ucrânia, reconhecendo o status neutro da Ucrânia. Em cada um desses documentos, porém, havia um artigo que muitas pessoas simplesmente ignoraram. Acho que no Tratado do ZEWA era o artigo 6 e dizia que nenhuma das partes implantaria mísseis de alcance intermediário ou de curto alcance no território de outras nações que ameaçassem a segurança de outras partes do acordo. O artigo 5 do Tratado da OTAN dizia basicamente a mesma coisa. Agora, embora os russos não o tivessem explicitado nestes tratados, a sua linguagem era mais abrangente, ficou claro para os Estados Unidos o que os russos queriam dizer, porque os russos o articularam. A Rússia não desejava que mísseis da OTAN fossem instalados em território ucraniano. A Rússia estava preocupada não apenas com a possibilidade de a Ucrânia se tornar um membro da OTAN, mas também com a implantação de capacidade de ataque de longo alcance da OTAN em solo ucraniano, o que criaria problemas estratégicos terríveis para a Rússia. Porque a Ucrânia se posiciona como um punho de ferro no estômago da Federação Russa, e isso apenas aproximaria a capacidade de ataque da OTAN muito mais perto de alvos estratégicos de importância vital para a Rússia, incluindo instalações industriais de defesa como Votkinsk. E os russos não estavam agindo totalmente às cegas aqui. Veja bem, em 2019, em agosto de 2019, os Estados Unidos se retiraram do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Ora, nós citamos um caso fraudulento de não conformidade russa. Acho que já falei sobre isso antes, o caso do míssil de cruzeiro 9M729. A Rússia estava disposta a permitir que o míssil fosse inspecionado e realizar avaliações adicionais para, garantir aos Estados Unidos que o míssil não violava o tratado. Mas como um alto funcionário americano de controle de armas disse, os Estados Unidos não queriam passar por esse processo porque estavam convencidos de que os russos provavelmente demonstrariam que o míssil não era uma violação, e essa não era a resposta que os Estados Unidos queriam. Os Estados Unidos queriam sair do Tratado INF. Por que razão? Bem, temos outras indicações do que exatamente eles queriam com isso. Veja bem, os Estados Unidos vinham pressionando para implantar o que é conhecido como o sistema Mark 41 Aegis Ashore. É basicamente uma variante terrestre ou baseada em terra de um sistema de lançamento de mísseis, que é carregado ou que equipa os destroyers, cruzadores e fragatas da classe Aegis que os Estados Unidos mantêm, ostensivamente para defesa antiaérea e antimísseis. O lançador também é usado para lançar o Tomahawk, o míssil de cruzeiro, o sistema estratégico. A versão de lançamento terrestre foi banida pelo Tratado INF, mas os Estados Unidos estavam desesperados para colocar o Tomahawk de volta em jogo. Os russos disseram, olha, este Mark 41, embora os Estados Unidos afirmem que as instalações na Polônia e na Romênia eram apenas para aplicações superficiar ou antimísseis, eles disseram que pode ser usado para lançar o Tomahawk. E os Estados Unidos garantiram à Rússia que não é o caso, cortamos certos fios e as coisas não estão acontecendo.
Menos de uma semana depois que os Estados Unidos se retiraram do Tratado INF, os Estados Unidos testaram um míssil Tomahawk de um sistema de lançamento terrestre Mark 41 com capacidade Aegis, prova cabal de que os Estados Unidos desde o início pretendiam usar o Tomahawk com essa capacidade. O único obstáculo era o tratado. E então a Rússia tinha razões para acreditar que os Estados Unidos não estavam agindo de boa fé, que a OTAN não estava agindo de boa fé e que o esforço para trazer a Ucrânia para a OTAN representaria apenas mais uma oportunidade para os Estados Unidos posicionarem avançadamente capacidades de lançamento de mísseis estratégicos que ameaçariam os interesses vitais de segurança nacional da Rússia. Então, esses tratados não surgiram do nada, mas os Estados Unidos os ignoraram. Houve várias reuniões no início de janeiro, fim de janeiro e início de fevereiro, onde a Rússia tentou que os Estados Unidos concordassem em se reunir e levassem a sério essas preocupações russas, mas os Estados Unidos não o fizeram e a Rússia respondeu implementando a operação militar especial. Agora, o que isso tem a ver com mísseis? Bem, com o progresso da operação militar especial, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN começaram a fornecer à Ucrânia capacidade de ataque de longo alcance. Os britânicos forneceram o Storm Shadow, o míssil de cruzeiro lançado do ar. Os britânicos forneceram, ou os franceses forneceram, o Scalp, que é análogo ao Storm Shadow, e estes têm alcances de 250 km. E os EUA forneceram o míssil Ataque-MS, com 300 km de alcance. Inicialmente, todos esses três sistemas de armas estavam vinculados a um entendimento de que a Ucrânia só poderia usá-los contra a Crimeia ou territórios que a Rússia havia absorvido desde 2022. Basicamente, a Ucrânia estava proibida de usar essas armas dentro das fronteiras da Rússia de 1991. As sensibilidades russas sobre isso foram ainda mais intensificadas quando a Alemanha ameaçou vender o míssil Taurus, que tem um alcance de 500 quilômetros, o que permitiria à Ucrânia atingir alvos em Moscovo. E a Rússia, em essência, declarou que se este míssil Taurus fosse de fato implantado, então a Alemanha se tornaria uma parte envolvida no conflito e seria responsabilizada por isso. E os avisos russos tiveram um grande impacto e os alemães, por sua vez, não procederam com a implantação do míssil. Em setembro de 2024, esta questão chegou a um ponto crítico quando os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, frustrados pela falta de vontade da Rússia em terminar o conflito em termos aceitáveis para o Ocidente, ou seja, na prática numa rendição russa, tomaram a decisão de permitir que a Ucrânia usasse os mísseis Storm Shadow e Ataque-MS para atacar alvos dentro da Rússia. Isso levou à crise do outono de 2024. A melhor forma de descrever o perigo desta crise foi uma apresentação dada por a CIA ao Congresso dos Estados Unidos no final de novembro, início de dezembro de 2024, no qual afirmaram que uma resposta russa a qualquer autorização anglo-americana para dar luz verde ao uso dos seus sistemas de armas para atacar alvos dentro da Rússia poderia muito bem ser nuclear e que havia mais de 50% de chance de que haveria uma guerra nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos antes do fim do ano. A isso se somam declarações feitas pelo contra-almirante Thomas Buchanan, o diretor de planos do Comando Estratégico, o comando responsável pelo combate nuclear, feitas ao CSIS, um think tank sediado em Washington, D.C., no qual ele disse que a administração Biden está pronta para lutar e vencer uma guerra nuclear com a Rússia. Bem, quero dizer, este é o perigo destes sistemas de armas. Felizmente, o Donald Trump, que era então o presidente eleito Trump, fez uma declaração pública em dezembro que dizia que, uma vez empossado, ele poria fim à luz verde da administração Biden, e isso foi suficiente para apaziguar os russos. Mas desde aquele momento, Donald Trump, que havia prometido pôr um fim rápido a esta guerra, disse estar frustrado com a relutância da Rússia em se render basicamente em ceder às suas exigências sobre os termos de como esta guerra termina. E ele ameaçou permitir que os Estados Unidos fornecessem à Ucrânia mísseis de cruzeiro Tomahawk. Isso significa que o temor fundamental da Rússia, que já existia em 2021, de que os Estados Unidos e a OTAN procurariam instalar capacidades de ataque de longo alcance em território ucraniano, estava se concretizando, e a Rússia deixou claro que isso mudaria drasticamente a relação estratégica entre os Estados Unidos e a Rússia. No entanto, os Estados Unidos não enviaram Tomahawks,
Mas o que aconteceu foi que os britânicos e a OTAN começaram a trabalhar com a Ucrânia para desenvolver um míssil de cruzeiro de ataque de longo alcance concebido e produzido internamente, chamado FP, abreviação de Firepoint, a empresa ucraniana responsável por supervisionar o desenvolvimento deste míssil, o FP-5 ou Flamingo. Bem, agora, este é um design britânico. Sabemos disso porque a empresa Millennium é um grupo com sede em Abu Dhabi, mas, na verdade, com sede no Reino Unido. E em fevereiro de 2025, eles exibiram um protótipo do FP-5 Flamingo e deixaram claro que era um sistema de armas ucraniano, mas foi projetado pelos britânicos e construído pelos britânicos para os ucranianos terem uma forma de contornar a linha vermelha russa de não haver munições de ataque de longo alcance fornecidas pelo Ocidente. Agora, o FP-5 não é necessariamente o mais moderno dos sistemas de armas. Ele usa um turbofan, o motor a jato que foi produzido amplamente na União Soviética nos anos 50, 60 e 70, produzido, na verdade, em Zaporizhia, na fábrica de aviação Motorsik. E o que ele utiliza, você sabe, bombas convencionais ucranianas, um par de bombas de 500 quilos, o que lhe proporciona uma carga útil de 1000 quilos. Utiliza navegação alemã por satélite, GPS. Não é sofisticado, mas tem longo alcance e quando disparado é capaz de atingir alvos no interior da Rússia, como foi o caso de Votkinsk, que foi atingida, a oficina 19 foi atingida. Este é um workshop que realiza conformação de metais, dobrando o metal em formas específicas que são necessárias para a montagem de mísseis. Eles também realizam tratamento de galvanização, aplicando camadas especiais de tratamento a este metal, para que ele possa atender às características de desempenho exigidas por esses mísseis. É importante notar que os mísseis sobre os quais estamos falando são de natureza estratégica. Estamos a falar, do Topol-M, que é o SS-27, um míssil balístico intercontinental, móvel em estrada e também baseado em silo. Estamos a falar do YARS, que é uma continuação do Topol-AM. Estamos falando do RSM, um sucessor do RS. Estamos falando do Bulava, que é um dos principais mísseis balísticos de submarino da Rússia. Estamos falando de futuros sistemas sucessores, como o Cedar. Também estamos falando do míssil Iskander, que desempenha um papel importante no conflito atual com a Ucrânia, e do Ureshnik. O míssil Ureshnik é construído em Votkinsk. Ao atacar Votkinsk, os ucranianos colocaram em risco uma das instalações da indústria de defesa mais criticamente importantes e sensíveis da Rússia. Não existe nenhuma instalação como esta, não é replicada em lugar nenhum, e estes sistemas de mísseis dos quais falei são o coração e a alma do sistema de dissuasão estratégica da Rússia. Estas são exatamente as coisas que a Rússia queria proteger ao negar à OTAN o acesso ao solo ucraniano para implantar capacidade de ataque de longo alcance. E agora, por causa dos britânicos, dos alemães e até dos dinamarqueses, porque os dinamarqueses abriram uma fábrica de Flamingos, que produz o combustível sólido para foguetes usado para impulsionar o Flamingo ao espaço. Eles basicamente deram à Ucrânia a mesma arma que a Rússia disse que a Ucrânia não pode ter. Então, agora temos um dilema, porque, em primeiro lugar, a Rússia está em risco. Isso representa uma ameaça estratégica para a Rússia e a forma como a Rússia reagir significa tudo. A outra questão é que o processo de negociação que está atualmente em andamento não pode mais ser considerado válido ou confiável pela Rússia. Parece que os Estados Unidos tinham pleno conhecimento deste contorno Flamingo e estava a enganar os russos enquanto a Ucrânia implantava isto. Agora, os Estados Unidos esperam que a Rússia venha à mesa de negociações e permita que um governo ucraniano, liderado por um líder do tipo Zelensky, continue a governar a Ucrânia. Isso significa que a Ucrânia continuará alinhada com o Ocidente, uma Ucrânia que possua capacidade de ataque estratégico de longo alcance. Isso é inaceitável para a Rússia. Então, estas negociações não estão a levar a lado nenhum e talvez seja a altura de a Rússia dar por encerradas estas negociações. Mas, em segundo lugar, o governo ucraniano, tal como existe, não pode ser autorizado a sobreviver. Esta é uma ameaça estratégica para a Rússia de natureza existencial. Dmitry Medvedev tem falado sobre a necessidade de esmagar o inseto verde. Esse é o termo depreciativo que ele emprega para Volodymyr Zelensky.
Talvez seja a hora de que essa praga verde seja esmagada, não apenas em termos de um líder, mas na sua totalidade. Quer dizer, os Estados Unidos estão a promover eleições este verão, nas quais os britânicos estão, a propor que o general Zaluzhnyi se torne o próximo presidente. Ele é um bandeirista. Ele literalmente posou com uma fotografia de Stepan Bandera atrás dele, enquanto supostamente concedia uma medalha a um membro do Azov. Ou Budanov, o chefe do serviço de inteligência ucraniano, atualmente servindo como conselheiro presidencial de Zelensky, que é um homem que cometeu atos terroristas horríveis contra a Rússia. Nenhum desses homens pode possivelmente servir como líder da Ucrânia daqui para frente em um ambiente pós-conflito. E então, a questão que se coloca é sobre a própria Ucrânia, o que forma esta nação irá assumir. Eu acho que é hora de, a Rússia, ditar um resultado que seja muito severo e reconhecer a necessidade de alcançar esse resultado, porque qualquer coisa menos que isso será equivalente a uma rendição. Qualquer coisa que permita à Ucrânia continuar a existir num estado em que mísseis Flamingo possam ser construídos e implantados em solo ucraniano, com um histórico comprovado, de atingir alvos que só podem ser atingidos se a inteligência for fornecida pelos Estados Unidos ou por outras nações da OTAN, isso representará uma ameaça permanente para a Rússia. Cria um ambiente onde a Rússia não só nunca conhecerá a paz, mas é uma garantia que conhecerá a guerra no futuro, uma guerra onde a Ucrânia será apoiada por uma Europa revitalizada. Não, a Rússia precisa cravar o último prego no caixão da Ucrânia de Zelensky e do sonho americano OTAN de instalar mísseis de ataque de longo alcance em solo ucraniano. O que era uma teoria em dezembro de 2021 tornou-se realidade. E a menos que a Rússia responda adequadamente, as coisas não correrão bem. Enfim, esse foi o meu desabafo. E na próxima vez que eu pensar